Amém. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Convido os irmãos a lerem a partir do versículo 19. Está escrito assim: E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém? Até aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra nesta manhã. Senhor, e nós cremos que o Senhor vai falar conosco nesta palavra, Pai. Teu Espírito Santo vai ministrar sobre nós aquilo que o Senhor preparou para, Senhor, através desta palavra, falar conosco. Senhor, vai nos alimentar, vai nos fortalecer, vai nos curar, vai nos transformar, Senhor, de acordo com esta palavra. Senhor, e nós te pedimos, ó Pai, fala, Senhor, sem nenhuma barreira, sem nenhuma obstrução. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos e necessitamos ouvir de Ti, Senhor. Usa a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esta passagem nos mostra como a vida de Paulo foi transformada completamente. Se a gente lê aqui, o início desse capítulo vai nos mostrar que ele estava indo a Damasco para prender, para perseguir. Ele estava indo lá para combater o nome do Senhor Jesus. E durante esta viagem para Damasco, antes que ele chegasse, a palavra de Deus nos mostra que ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E nesse encontro com o Senhor Jesus, a vida dele foi completamente transformada. Versículo 17, após esse encontro, diz que ele fica ali em Damasco, e Deus manda ali Ananias, que era um servo de Deus, um profeta, um homem muito usado por Deus. E quando Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo, e ele diz: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasses a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que, a partir daquele momento, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele tinha ficado
temporariamente cego com aquela visão, aquele resplendor da glória do Senhor Jesus. Logo após, aqui no versículo 18, diz: e caíram dos seus olhos como que umas escamas. Ele recuperou a vista e ele foi batizado nas águas. E a partir desse momento aí entra aquilo que nós lemos agora. Há uma mudança completa na vida de Paulo. E o que isso tem a ver conosco, irmãos? Tem tudo a ver conosco. Porque também nós temos que ter um encontro com Jesus. E nós tivemos, porque nós não aceitamos ao Senhor Jesus pela mente. A nossa conversão, ela veio pelo fato de nós termos tido um encontro com Jesus. O Evangelho não é uma filosofia que a gente coloca na mente. O Evangelho não é uma ideologia que a gente coloca na nossa vida. O Evangelho é o poder de Deus, é um encontro com Cristo, é o novo nascimento. E esse novo nascimento, ele vai ser evidenciado por aquilo que acontece no nosso dia a dia. Paulo não continuou o mesmo. Mas se eu ler o Saulo, é Paulo. É a versão, uma é grega, outra é hebraica, não tem problema. Saulo e Paulo é o mesmo nome. A vida dele foi transformada. Ele não continuou mais a mesma pessoa, ele não viveu mais da mesma maneira. A partir daquele encontro com Cristo, ele foi transformado. E isso nos mostra o que tem que acontecer na nossa vida, irmão. Tem que ter uma mudança. Hoje em dia a gente está vendo algumas pessoas se declararem cristãos, mas a vida toda bagunçada, a vida toda torta. Ele era torto, ele continua torto. Ele era desonesto, ele continua desonesto. Ele era infiel, ele continua infiel. Ele era mentiroso, continua mentiroso. Irmãos, essa pessoa não teve encontro com Jesus. Talvez ela conheceu o Evangelho, está num processo ainda, mas não foi convertido. Porque quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo, nós somos uma nova pessoa, nós somos uma nova criatura. Não somos mais quem nós éramos. Em algum momento aqui, você vai ler esse texto, em nenhum momento Deus vai mandar Paulo sair do Sinédrio, nem o Ananias, ninguém vai falar para ele: você tem que sair do Sinédrio. Ninguém vai falar para ele: olha, você tem que parar de fazer o que você faz, você tem que parar de viver a vida. Nenhum momento. O que acontece com Paulo? Paulo nasceu de novo. Paulo teve um encontro com Jesus e a vida dele não foi mais a mesma. Ele entendeu automaticamente, isso não é obra de o intelecto, não é obra de uma lavagem cerebral, é a obra e a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus age. Ele veio para nos dar uma nova natureza, uma natureza celestial. Uma natureza que ela vai ser completamente oposta da natureza carnal. É isso que Paulo vai nos ensinar lá em Romanos. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne, e nós vamos encontrar em nós essa batalha, essa guerra dentro de nós. A carne querendo satisfazer os seus desejos, mas o Espírito vai querer agradar a Deus. É diferente, a carne vai ter vontade, o Espírito vai ter convicção. A carne vai ter desejo, mas o Espírito vai sentir necessidade, é diferente. Por isso que eu falo para os irmãos, a gente não acorda um dia, ai que vontade de orar, ai que vontade, porque a vontade é carnal. A carne vai ter vontade que satisfaz ela. A carne vai ter vontades contrárias às coisas de Deus. A carne quer a comodidade, a carne quer outras coisas, mas o nosso espírito vai sentir convicção, vai sentir necessidade que não, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que orar. Eu não estou com vontade de orar, mas eu tenho que orar. Isso é uma convicção do espírito. É uma necessidade do espírito. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu sei que eu preciso ler a Bíblia. Essa convicção, essa decisão vem do espírito. É diferente. Por isso a gente não pode viver para satisfazer a vontade.
Nós temos que viver para obedecer à convicção que vem do Espírito de Deus dentro de nós. E a convicção do nosso espírito foi recriado. Nosso espírito tem desejo pelas coisas de Deus. Paulo vai dizer que miserável homem que sou, porque eu tenho... A carne está militando, a carne quer fazer uma coisa, mas não. É uma guerra, uma batalha. Então, isso se dá dentro de nós, a carne e o espírito. Mas quando eu me tornei uma nova criatura, o que aconteceu em mim? Agora eu tenho poder de vencer a carne. Agora eu tenho o poder de dizer não para o pecado. Agora eu tenho o poder de dizer não para mim mesmo. É isso que acontece com a gente. A nossa natureza, ela foi transformada. Mas não a natureza carnal, a natureza espiritual. A carne vai continuar a mesma. A carne vai continuar desejando o pecado do mesmo jeito. Mas a nossa natureza espiritual, nosso espírito, nosso homem interior, que foi criado em Cristo Jesus, ele vai ter a necessidade das coisas espirituais. E aí eu tenho que fazer o que, irmãos? Obedecer aquilo que essa nova natureza, esse novo ser criado vai desejar. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou na igreja. Por quê? Porque eu preciso alimentar o meu espírito. Porque eu preciso me satisfazer das coisas espirituais. Porque eu preciso, meu irmão amado, me alimentar, não só de pão vive o homem, mas o homem vive do quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora eu tenho que entender, e essa nova natureza em mim, ela tem uma necessidade diferente. Mas ela também tem necessidades. Ela também precisa se fortalecer. Assim como eu tenho que cuidar do meu corpo físico, eu me alimento, eu bebo água, eu durmo. São cuidados básicos que a gente tem. Eu tomo meu banho, eu faço minha higiene. Cuidados básicos que eu tenho com o meu corpo. Eu tenho que ter cuidados com o meu espírito. Tenho que ter zelo com o meu espírito. Eu recebi do Senhor, aleluia. E eu tenho que cuidar, porque um dia Deus vai pedir conta daquilo que Ele entregou para mim. Coloquei uma nova natureza dentro de você. Coloquei o meu espírito dentro de você. Perdoei os teus pecados, te lavei. Paguei um preço alto pela tua vida. E o Senhor vai pedir conta daquilo que nós fizemos com aquilo que nós recebemos de graça. Aleluia! Paulo, a Bíblia vai dizer que a partir desse momento, ele vai olhar para a sua vida que ele teve antes no judaísmo, olhar para a sua vida que ele teve antes lá no Sinédrio, e ele vai considerar todas as coisas como esterco, ele vai abrir mão de tudo. Porque ele entendeu que agora a vida dele tem um novo sentido, um novo propósito. Por isso, quando a gente olha para o livro lá, os evangelhos, os discípulos, todos eles vão largar aquilo que eles estavam fazendo para passar a viver. Eles entenderam o propósito que Deus tinha para a vida deles. Só Deus é que tem poder de transformar a nossa natureza por completo. Só Deus. O homem, as coisas naturais não transformam a nossa natureza como Deus transforma. Olha o que ele diz lá em Ezequiel. Vamos lá, Ezequiel 36. O que aconteceu com Paulo? Deus vai falar isso aqui em Ezequiel 36. O que aconteceu conosco no momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo? Ezequiel 36, versículo 26. Ele diz assim: vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Quem é que fez a obra? O Espírito Santo. Por isso que não é um intelecto, não é na mente.
É algo feito pelo Espírito Santo dentro de nós, é feito por Deus dentro de nós. É uma mudança completa, um novo coração, um novo espírito, uma nova vida. Para quê? Deus está falando aqui qual é o propósito, qual é o objetivo. Andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Paulo entendeu, eu recebi uma nova vida, eu recebi um coração novo, eu recebi um espírito novo, eu recebi um propósito novo. Tem um propósito novo agora na minha vida, aleluia, e eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu recebi de Deus. Isso que nós precisamos entender. Pastor, então como é que eu vou viver a minha vida? Eu vou viver a minha vida agora buscando a direção de Deus. Antes, para eu tomar uma decisão, eu ia lá, tomava, fazia o que eu queria, não devia satisfação para ninguém, vamos dizer assim. Mas agora, antes de eu tomar uma decisão, antes de eu fazer alguma coisa, agora eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Vou buscar uma direção de Deus. Vou perguntar para o Senhor, Senhor, me dá uma direção aqui, Pai, o que eu vou fazer? Estou pensando em fazer isso, é da Tua vontade, não é da Tua vontade? Senhor, se não for da Tua vontade, fecha a porta. Se for a Tua vontade, abre a porta. Me dá uma direção, me dá uma palavra, me dá uma orientação no que eu vou fazer. Se eu vou mudar de emprego, se eu vou mudar de carro, se eu vou mudar de casa, o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo, irmão? A pessoa que está no mundo aí acha, não, agora ele está sofrendo uma lavagem cerebral, eles não vão entender. Mas nós sabemos que agora nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, do Espírito Santo. Moisés disse para Deus, Senhor, não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco. Mas aonde que Moisés queria que Deus fosse? Atrás deles, seguindo eles, ou na frente? Na frente. A tua presença tem que estar nos guiando, tem que estar nos dirigindo. Eu não quero que o Senhor venha atrás de mim. Eu vou fazer o que eu quero e Deus vem atrás aqui. Se der errado, Ele vai consertar. Se eu tomei uma decisão errada, Deus vai consertar. Se eu tomei uma direção fora da presença de Deus, Deus vai mudar a direção aqui. Não. Eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Eu tenho que colocar o Senhor na frente. Provérbios diz que eu tenho que reconhecer Ele em todos os meus caminhos e Ele vai endireitar as minhas veredas. Quando o filho pródigo ele se arrepende, o que ele faz? O pai vai lá buscar ele ou ele volta para a casa do pai? Ele volta para a casa do pai. Quando Elias está desanimado ali por causa da ameaça de Jezabel, ele foge, ele vai até Horebe. O que Deus diz para ele? Volta pelo caminho por onde tu veio. Sabe esse caminho que você fez para sair lá de Israel para vir até aqui? Volta de novo pelo mesmo caminho, volta para lá, que eu não mandei você sair de lá. Quando Deus fala lá em Apocalipse, Ele vai falar, volta e arrepende-te, volta à prática do primeiro amor, volta e arrepende. Não é Deus que vai fazer um atalho lá na frente, eu tomei uma direção errada, então agora Deus vai fazer um atalho para mim voltar. Não, Deus não faz atalho, Deus manda eu, volta. Isso significa arrependimento. Volta atrás, reconhece que você estava errado, volta atrás e pratica aquilo que eu mandei você praticar. Irmãos, isso é difícil para nós hoje aqui, hoje está todo mundo, isso é normal do ser humano, está todo mundo cheio de si, ninguém quer se arrepender mais, ninguém quer voltar mais atrás. Uma pergunta que eu vejo muitas pessoas fazer, você se arrepende de uma coisa na sua vida? E como é fácil para as pessoas falar, eu não me arrependi de nada na minha vida. Misericórdia, irmão. Uma pessoa que não se arrepende de nada na vida nunca vai encontrar Jesus, porque nós só encontramos Jesus através do arrependimento, através da conversão. Você se arrepende de ter convertido? Aí não, aí a gente não se arrepende. Mas da nossa vida fora da direção de Deus, da nossa vida antes de nascer de novo, das coisas que a gente fez, mesmo tendo nascido de novo errado, nós temos que nos arrepender. Pastor, o senhor se arrepende? Sim, me arrependo. Quando que eu me arrependo? Toda vez que eu erro, eu tenho que me arrepender. Toda vez que eu cometo um pecado, eu tenho que me arrepender. E Jesus nos ensinou isso. Todo dia eu tenho que fazer o quê, irmão? Tomar a minha cruz.
que Jesus quer dizer com tomar a cruz? Será que agora nós vamos fazer uma cruzinha de madeira e vamos colocar ali para todo mundo sair carregando a sua? É isso que Jesus está dizendo? Ou vamos pendurar no pescoço uma cruzinha? Não. O que é carregar a cruz? Eu tenho que morrer para mim mesmo todo dia, eu tenho que me lembrar todo dia, eu não posso mais viver para mim mesmo. Eu tenho que me lembrar todo dia que não importa o que eu quero, que não importa o que eu sinto, eu tenho que obedecer a Deus. É isso que significa carregar todo dia a minha cruz. Eu não viver para mim mesmo, mas eu viver para Deus. Eu não satisfazer a mim mesmo, mas eu satisfazer a Deus. A cruz me lembra do Salvador que desceu do céu, aleluia, não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. A cruz me lembra de um Salvador que disse, olha, o que eu estou falando para vocês, eu não estou falando de mim mesmo, mas eu falo tudo aquilo que o Pai me deu para falar, aleluia. A cruz nos lembra de Senhor Jesus lá no Getsemane, dizendo, Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, é a tua vontade que tem que prevalecer. A cruz nos lembra de Jesus que veio, aleluia, para morrer. Que foi fiel até a morte, morte de cruz, aleluia. É isso que Deus está dizendo aqui, um novo coração, um espírito novo, uma nova vida para você andar aonde? Aonde você quiser? Não, nos meus estatutos, nos meus juízos. Você vai viver de acordo com a minha vontade. É isso que a Bíblia nos mostra, aleluia. E Deus nos dá um novo propósito de vida. Vamos lá, 2 Coríntios, vamos para Paulo mesmo. Nós estamos falando da vida de Paulo e vamos ver o que Paulo aprendeu com a sua experiência e o que ele ensinava acerca dessa experiência. 2 Coríntios capítulo 5. A partir do versículo 17. Ele vai dizer assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo começa lá no versículo 15, dizendo assim, ele morreu por todos para que os que vivem, como é que nós vamos viver, irmão? Vivam, não vivam mais para si, mas nós devemos viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Entendeu? Porque a gente tem que fazer coisas, mesmo que a gente não gosta, irmão. Eu não gosto de jejuar, mas eu jejuo. Por quê? Porque eu preciso jejuar, porque eu aprendi na palavra que eu tenho que jejuar. E por que eu tenho que jejuar? Porque eu tenho que mortificar o meu corpo, eu tenho que submeter a minha carne à vontade de Deus. Quando eu estou jejuando, eu estou fazendo o quê? Estou quebrando a minha vontade, estou quebrando a minha carne. Estou me consagrando a Deus. Estou dizendo não para mim mesmo. Estou dizendo não para o cheirinho do café que vem no meu nariz. Estou dizendo não para o cheirinho da comida que vem no meu nariz. Estou dizendo não para o meu estômago que começa a roncar. Estou dizendo não para aquela vontade incontrolável que me dá de beliscar alguma coisa. Eu estou controlando e submetendo a minha carne. Estou me consagrando a Deus. É agradável? Não, não é agradável, irmão. Satisfaz a carne? Não, não satisfaz a carne. Mas é necessário. Eu vou orar. Quando eu começo a orar, a minha carne fica incomodada.
Começa a me dar sono, começa a me doer. Eu fico um pouquinho numa posição, me incomoda, eu fico um pouquinho na outra, me incomoda. Tudo me incomoda. Por quê? Porque a minha carne não está satisfeita. Eu não estou fazendo aquilo que agrada a ela. É diferente de eu sentar e ficar, por exemplo, no meu caso, eu vou lá, ou na frente do computador, ou na frente da TV, olhando alguma coisa que eu gosto. Aí não dói nada, irmão. Posso ficar 2 horas sentado ali, dificilmente eu vou ter que mudar de posição. Por quê? Porque minha carne está satisfeita. Estou satisfazendo ela. Vai se incomodar com nada. Mas, vou orar, vou ler a Bíblia. Aí começa. Ai, dói aqui, dói aqui. Dói até onde a gente nem sabia que doía. Que a carne não está satisfeita. Ela está falando, não estou satisfeita, não estou satisfeita. Não está me agradando, mas eu tenho que fazer aquilo, aleluia, que é necessário para mim. Eu tenho que viver não para mim, mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Há um propósito novo, aleluia. E aqui ele vai falar de coisas que todo nascido de novo recebe. Porque poucas vezes a gente para meditar. A primeira coisa que ele fala no versículo 18, que o Senhor deu um ministério para cada um de nós. Que ministério é esse? Que todo mundo recebe, que é igual para todo mundo. Ele diz aqui que Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Todo salvo tem o ministério da reconciliação. Que ministério é esse, irmão? Pregar o Evangelho. Reconciliação é você levar a pessoa até Cristo. É você testificar do amor de Cristo, da graça de Deus. Todo salvo tem esse ministério. Tem pessoas, não tem um ministério de pregar para ninguém. Tem. Eu não tenho um ministério de evangelizar. Tem. Eu não tenho um ministério de falar de Jesus para a pessoa. Tem. Todo salvo tem. Paulo está deixando bem claro aqui. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Todos nós temos esse ministério. Você tem que ter esse propósito na sua vida. Eu tenho que falar de Jesus para as pessoas. Eu tenho que evangelizar. Eu tenho que levar as pessoas a Cristo. Todos nós temos esse ministério. E quem nos deu esse ministério? Jesus Cristo. Deus nos deu esse ministério. Como é que nós fazemos isso? Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e Ele nos deu o quê, irmãos? Ele pôs em nós o quê? A palavra da reconciliação. Então Deus nos deu o ministério da reconciliação, e Deus colocou em nós a palavra da reconciliação. Ele já colocou a palavra que você tem que pregar dentro de você mesmo. O seu testemunho é a maior pregação. O seu novo nascimento, a sua nova natureza em Cristo é a maior testemunho, é a maior palavra que você pode dar para alguém. Olha, a minha vida era assim, mas eu encontrei Jesus. Olha, eu também pensava assim, mas eu nasci de novo. Mas eu conheci a Deus, mas eu fui alcançado por Deus. Todo mundo pode contar da sua conversão para alguém, irmão. E para todo mundo, aliás, nós devemos contar para todo mundo. Como que Deus nos salvou, como que o Senhor nos alcançou, como que Ele mudou a nossa mente, o nosso coração, como a nossa vida era sem Cristo e como a nossa vida é com Cristo. Ele colocou em nós a palavra da reconciliação. Que mais que Ele fez em nós? Versículo 20. De sorte que agora nós somos o que, irmãos? Cada um de nós é um embaixador da parte de Cristo. O que faz um embaixador, irmão? O que faz o embaixador do Japão aqui no Brasil? Representa o Japão aqui, apresenta para os brasileiros o Japão. Fala do Japão para o Brasil. O que faz o embaixador do Brasil lá no Japão? Ele vai falar do Brasil para os japoneses, ele vai apresentar o Brasil para o Japão. Vai representar os interesses do Brasil lá naquela comunidade. E vai fazer o que com os brasileiros que estão lá? Vai dar todo o suporte e todo o apoio para os brasileiros que estão lá. E aqui o do Japão para os japoneses que estão aqui. O que nós estamos fazendo aqui, irmão?
Nós estamos aqui para representar o reino de Deus. Como é que esse mundo vai conhecer o reino de Deus? Através de mim. Eu vou anunciar. Eu vou representar o reino de Deus nesse mundo. Eu vou falar do reino de Deus nesse mundo. E eu vou amparar o meu irmão que está aqui, que também pertence ao mesmo reino que eu. Um brasileiro no exterior, ele tem amparo da sua nação, aonde? Vai procurar o consulado, ele vai procurar a embaixada. Se ele tiver algum problema, se ele perder um documento, qualquer coisa, ele vai lá procurar o socorro da sua nação. O crente tem que buscar o socorro aonde, irmão? É no corpo de Cristo. É procurando o irmão da fé, é procurando a igreja, é procurando a comunhão do corpo de Cristo. Por isso que o crente não pode viver sozinho, sem a igreja. Deus nos deu, aleluia, o ministério, Deus nos deu a palavra e Deus nos deu uma função. Cada um de nós, aleluia, cada um de nós somos embaixadores de Cristo. Se alguém não conhece a Cristo, qual é a minha função? Apresentar Cristo, falar de Cristo. Se alguém está lá falando até mal, talvez está falando mal porque ele não conhece a Cristo. Não, mas peraí, se está falando aí não tem nada a ver. Se está falando aí é besteira. Não é assim. Não é assim. A gente vai passar por algumas experiências, mas é necessário, irmão. Num relacionamento, no dia a dia, às vezes até no trabalho. Eu tive algumas experiências assim, com pessoas que não eram crentes, mas sabiam que eram crentes. Falavam, mas todo crente. Falou, peraí, eu sou crente. Não, desculpa. Mas todo pastor. Não, peraí, eu sou pastor. Não. Desculpa, não é todo não. Mas tem alguns, todo lugar tem gente que não vai dar bom testemunho, tem gente que vai agir errado. Mas eu tenho que ser embaixador de Cristo, irmão. Mas por que a Bíblia? Não, peraí, não é assim não, a Bíblia não é assim não. É a palavra de Deus, transformou a mim e você. Mas que Deus? Não, peraí, Deus não é assim não. Eu conheço a Deus. Deus não é assim não. Você está muito enganado, você não conhece a Deus. Você está falando daquilo que você não conhece. Nós somos embaixadores, irmão, de Cristo para esse mundo. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Isso cada um de nós, aleluia. E tudo isso nós vemos manifestado na vida de Paulo. Vamos voltar lá para Atos. Versículo 20. Logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Ele foi lá para perseguir, para falar mal do caminho, mas ele está fazendo o contrário. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. O perseguidor se tornou perseguido, vão armar ciladas, e o que vai acontecer? Ele vai ter que fugir de Damasco, escondido, de noite, vai ter que ser descido pela muralha num cesto. O perseguidor se tornou perseguido, aleluia. Ele vai para Jerusalém, e as pessoas ali olham, fica meio que, não, mas peraí, esse não é o Paulo que a gente conhece, não. Está querendo nos enganar aqui, ele está querendo se misturar com a gente para ver quem está no culto para prender. Aí Barnabé precisou intervir e falar, não, peraí, Paulo se converteu, Paulo é uma nova criatura. Paulo nasceu de novo, aleluia, e a igreja aceita ele. E aí ele começa a atrair o ódio dos judeus. Começa a atrair o ódio até dos judeus gregos. Ele tem que sair dali, porque senão eles vão matar ele. O que aconteceu com Paulo? Deus mudou a história de Paulo. Deus mudou a vida de Paulo. Deus mudou a natureza de Paulo. É isso que Deus faz em nós. É isso, essa consciência que nós temos que ter, irmãos.
sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, sobre as coisas de Deus. Uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova natureza em Cristo Jesus, um novo propósito em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que Deus nos deu um novo propósito, uma nova razão de viver, um novo objetivo para nós buscarmos para nós. Qual é o objetivo do crente, irmão? Executar o ministério, cumprir o ministério da reconciliação, pregar a palavra da reconciliação e ser embaixador de Cristo nesse mundo. É para a gente refletir, é para a gente analisar como é que nós estamos vivendo a nossa vida. Será que eu estou cumprindo o ministério da reconciliação? Estou exercendo esse ministério? Será que eu estou falando da palavra da reconciliação? Será que eu estou sendo embaixador de Cristo? Aleluia! Eu tenho que analisar a mim mesmo, eu tenho que avaliar como é que eu estou vivendo. Porque um dia Deus vai pedir conta para mim. Um dia Deus vai me julgar de acordo com aquilo que eu fiz. Já prestou atenção que Apocalipse fala? Cada ser humano vai ser julgado de acordo com as suas obras. Pastor, mas nós não somos salvos por obra, não. Não vem de obras. Mas o salvo tem que produzir o quê? Fruto. Nós não lemos a parábola aqui da figueira? O Senhor disse, venho há 3 anos nessa figueira aqui, não estou achando fruto nela. Eu plantei ela com propósito, eu plantei ela com objetivo, mas não estou encontrando nela o propósito pelo qual eu plantei ela. A gente planta um pé de fruta para quê? Para comer fruta, não é verdade? Eu quiser flor, eu planto uma roseira, planto uma flor, planto, sei lá, uma cerejeira, ou planto lá aquele que é bem bonito, lá o ipê. Eu não vou esperar colher uma laranja do ipê, mas de uma laranjeira eu quero comer laranja, mas de uma bananeira eu quero comer banana. Então Deus quer o quê? Fruto na nossa vida. E Ele nos dá toda a condição de nós produzirmos fruto. Ele nos dá toda a capacidade, toda a habilidade de nós produzirmos o fruto que Ele espera que a gente produza. Então nós temos que entender qual é o propósito de tudo isso. Para que o Senhor nos salvou? Para que o Senhor nos deu o seu Espírito Santo? E quando a gente olha para o Antigo Testamento, só recebia o Espírito Santo aquele que Deus dava uma missão para ele. Quando Moisés escolhe aqueles 70 homens dos anciãos para estar junto com ele, a palavra de Deus diz que um deles não se juntou, era para todos se reunir no mesmo lugar. Um não foi. Mas mesmo lá onde ele estava, ele recebeu o Espírito Santo. E Josué chega e fala para Moisés, olha, aquele que não veio também recebeu o Espírito Santo, proíbe. O que Moisés respondeu? Quem dera todo Israel recebesse o Espírito Santo. Quem dera todo esse povo recebesse o Espírito Santo. E hoje a palavra de Deus diz que todo salvo, aleluia, em Cristo Jesus, recebe o Espírito Santo. Então Deus nos dá o seu Espírito Santo com um propósito, irmão. Nós temos todos uma missão, um propósito e um ministério. Amém? Vamos orar.